Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 774 Magia proibida de um guardião. Ni Yan voltou para casa e jantou com Xie Yao. Quando terminaram, os servidores estavam prestes a reabrir. Ni Yan e Xie Yao entraram no jogo. Um após o outro, com clarões brilhantes, os 21 mestres reapareceram em Bart. Algum de vocês pensou em um plano? Ni Yan perguntou, seu olhar pousando nos 10 druidas das trevas ao longe. Todo mundo tinha um sorriso amargo no rosto. Eles olharam para os outros na esperança de que alguém tivesse pensado em um método. Nesse tipo de circunstância, o que eles poderiam sugerir? Parece que só podemos abrir nosso caminho com força bruta. Não temos ideia de quanta mana aqueles druidas das trevas têm. Se eles puderem se curar continuamente sem parar, estaremos apenas perdendo nosso tempo. Disse Blade Light. Atacar sem um plano era um método de último recurso. Ele fracamente franziu as sobrancelhas. Existe algo que possamos fazer para drenar a mana deles? Isso tornaria tudo muito mais fácil. Drenar mana? E o feitiço de mana Barney que os sacerdotes têm? Tang Yao sugeriu. Não funcionaria? Ele atrai muito Agron. Eles seriam facilmente mortos. Lei Su balançou a cabeça. Os druidas tinham poderosas habilidades de controle de multidões. Além disso, depois de se transformarem em guepardos, eles ganhariam uma habilidade de emboscada furtiva semelhante à de um ladrão, que era a desgraça dos magos e sacerdotes. Sem mencionar que haviam 10 druidas das trevas, enquanto eles tinham apenas 3 sacerdotes. Black Hell, Young Seven e Painted Muslin. Não havia como seus feitiços de mana Barney drenarem toda a mana desses druidas das trevas. Então o que vamos fazer? Que tal algumas flechas de mana Barney? Elas poderiam funcionar. Flechas de mana Barney são muito caras. Além disso, eles podem se revezar nas curas. Se fosse contra um Lorde de nível 160 então isso funcionaria. Bah, isso não funciona. Isso não funciona. Nada funciona. Todos discutiram bastante, mas ninguém conseguiu elaborar um bom plano. Acho que meu Mana Seal Domain pode funcionar, disse Dark Hacken. Ele era o único guardião da equipe. 20 pares de olhos caíram em Dark Hacken. Ele e Street Vulture foram recentes adições às Kickers United. Eles quase esqueceram que ele estava aqui. Sem mencionar, nenhum deles estava familiarizado com as habilidades de um guardião. Mana Seal Domain? Ni Yan lembrou que essa habilidade era a magia proibida mais famosa dos guardiões na linha do tempo anterior. Ele poderia selar toda a mana na atmosfera em uma área de 500 metros de diâmetro, deixando todos os magos incapazes de lançar magia e anular todos os feitiços ativos. Ela tinha duração de 1 hora e tempo de espera de 30 dias. Que tipo de habilidade é essa? Compartilhe conosco, disse Undin Scaldrel. Dark Hacken compartilhou as informações de habilidades do Mana Seal Domain no chat. Depois de ver, todos ficaram surpresos. Que habilidade poderosa! Não é à toa que é uma magia proibida. Mana Seal Domain é bastante útil. Ela pode impedir que os druidas das trevas se curem, mas o problema é que ela também tem como alvo a magia aliada. Se você a ativar, perderemos o DPS de nossos magos. Isso significa que teremos que confiar completamente nas unidades corpo a corpo para obter danos. Certo, mas a transformação dos druidas também é mágica. Com Mana Seal Domain ativa, eles não podem transformar nem lançar nenhuma mágica de suporte. Comentou Young Seven empolgado. Perder o acesso a ambas as coisas significava que a força dos druidas caía em pelo menos 50%. Vamos tentar. Vou segurar 2 druidas das trevas, disse Smoke Stab. Como mestre, não era novidade para ele enfrentar elites e lords sozinho. Mas essa ainda seria sua primeira vez enfrentando 2 lords de nível 160 ao mesmo tempo. Eu vou enfrentar 2 também, disse Lei Su. Eu posso enfrentar 3, disse Blade Light. Ele era um campeão. Ele tinha a maior quantidade de vida e defesa dentre todos aqui. Eu também posso manter um ocupado, disse Dark Hacken. Assim, o plano começou a tomar forma. Smoke Stab, Lei Su, Blade Light e Dark Hacken segurariam 8 dos 10 druidas das trevas. Sun, King of the World, Mistaken Smile, Shadow Killer, One Strike Vow e Ni Yan seriam os principais causadores de danos. Vou pedir que Liu Gold e o Paladino Lafus cuidem dos 2 druidas das trevas restantes. Ladrões, venham aqui, disse Ni Yan. Os 6 dançarinos da sombra se reuniram. Vamos usar táticas de matilha e eliminar os druidas das trevas, um por um. Rápido e limpo, dentro e fora. Entendido, todos os ladrões concordaram. Ni Yan procurou informações sobre os cães infernais de 2 cabeças. Eles possuíam magias poderosas como baforada de fogo. Foi exatamente por isso que os druidas das trevas os mantiveram ao seu lado. No entanto, com a ativação de Mana Seal Domain, até a magia mais poderosa seria completamente anulada. Sem ataques à distância que não fossem mágicos e acorrentados aos obeliscos, eles seriam inúteis. Ni Yan começou a entender por que a Mana Seal Domain era conhecida como a mais poderosa magia proibida dos guardiões. Uma vez ativada, nem mesmo um grande mago poderia ativar uma magia proibida. Tudo bem, ouçam, estamos prestes a partir. Ni Yan explicou o plano. Depois que todos se posicionaram, Dark Hacken pulou no topo de um prédio próximo e começou a cantar um encantamento. Uma sílaba após outra saiu de sua boca. Depois de várias séries de sílabas, seu corpo inteiro se iluminou com um brilho deslumbrante.
Mana Shield Omen tinha um tempo de lançamento de 70 segundos. Isso significava que, se você visse um inimigo lançando uma magia proibida, teria tempo de sobra para detê-los de lançar esse feitiço. Depois que a Mana Shield Omen foi ativada, Nian e os outros puderam sentir a mana na atmosfera completamente estagnada. Até o vento parou de soprar. Funcionou? Como é que eu vou saber? Tang Yao estendeu a mão e tentou acender uma chama. Nem mesmo uma faísca acendeu. Concentrando-se mais, ele tentou novamente. Mas, infelizmente, não houve reação. Está funcionando, disse Tang Yao, olhando para Nian. Vamos lá, Nian disse. Assim que as palavras saíram de sua boca, Blade Light, Smoke Stab, Lei Su e Dark Requiem se dirigiram para um dos 5 obeliscos no centro da praça. As reações dos cães infernais de 2 cabeças imediatamente alertaram os druidas das trevas. Seus olhos vermelhos de sangue se fixaram em Blade Light, Smoke Stab e os outros. Eles tentaram se transformar e se bufar, apenas para descobrir que sua mágica não funcionava. Eles então avançaram pesadamente. Dark Requiem descobriu que nenhum dos druidas das trevas estava indo para ele e então rapidamente tirou uma pistola de mão da manga e puxou o gatilho, disparando 5 parafusos no ar. Put, put, put. Os parafusos atingiram um dos druidas das trevas. Ele soltou um rugido enfurecido e imediatamente atacou Dark Requiem, que se virou e fugiu. Eu peguei o Agron de 1. Dark Requiem disse. Blade Light, você lida com os 3 à esquerda. Smoke Stab, tenha cuidado. Quando 5 druidas das trevas avançaram, Smoke Stab curvou seu corpo e deslizou através do espaço entre eles. Ao mesmo tempo, ele ativou o Heroind Slash, atingindo com precisão 2 deles. Depois disso, ele imediatamente fugiu. Os 2 druidas das trevas dispararam atrás de Smoke Stab. Os 3 druidas das trevas restantes também queriam perseguir Smoke Stab. No entanto, Blade Light veio correndo de um lado e bateu neles, atraindo imediatamente seu Agron. Quanto a Lei Su, Liu Gold e o Paladino Lafos, eles haviam atraído com sucesso o Agron dos druidas das trevas em que estavam de olho. Vamos ajudar Dark Requiem a derrotar aquele druida das trevas primeiro, Nian disse. Os 6 dançarinos das sombras imediatamente desapareceram furtivamente. O druida das trevas atacava repetidamente com seu cajado de madeira retorcido enquanto Dark Requiem escapava para a esquerda e para a direita. As habilidades de Dark Requiem eram de primeira qualidade. Não importava como o druida das trevas atacasse, ele não conseguia acertar um único golpe nele. Por outro lado, ele constantemente encontrou aberturas para retaliar entre os ataques. Menos 12.327. Menos 10.193. Menos 11.438. Uma série de valores de dano flutuou acima da cabeça do druida das trevas. A defesa desse cara é bem menor que a da princesa fantasma Ina. Sua vida também é de apenas 15 milhões, disse Dark Requiem. Com certeza, sem a capacidade de transformar e lançar buffs, esses druidas das trevas eram muito mais fracos do que outros lords de nível 160. 6 silhuetas apareceram ao redor do solitário druida das trevas evitando agilmente seus ataques. Nian circulou atrás do druida, depois disparou para frente com um backbreaker. Bang! O druida das trevas foi imobilizado. O efeito paralisante do backbreaker rank 18 era muito bom, durando 5 segundos. Mantenha-o imobilizado. Nian verificou sua janela de habilidades. Ele ainda tinha muitas habilidades de controle de multidões disponíveis. Em coordenação com os outros ladrões, seria possível manter o druida das trevas trancado indefinidamente. Tais eram as habilidades de controle de multidões dos dançarinos das sombras. Depois que o efeito de imobilização desapareceu, antes que o druida das trevas tivesse a chance de fazer um movimento, Sam o golpeou com uma cotovelada implacável na espinha, incapacitando-o novamente. Uma série de valores de dano flutuava acima da cabeça do druida das trevas. Sam, King of the World e os outros estavam causando aproximadamente 10.000 a cada golpe, chegando até a 40.000 de dano. Nian era a anomalia. Seus ataques normais causavam 30.000 de dano e os críticos mais de 300.000 de dano. O druida das trevas era bastante frágil, com apenas 15 milhões de vida. Sua vida despencou rapidamente. Depois de apenas 30 segundos, ele caiu no chão. Nian pegou os drops do druida das trevas no chão. Um cristal violeta entre os itens chamou sua atenção. Seu coração tremia. Um cristal de evolução. Depois de tanto tempo, Nian finalmente conseguiu um segundo cristal. Sem mencionar que era de cor violeta, o que significava que era de qualidade muito superior à que ele tinha usado antes.